apresente os seus membros como instrumentos de justiça. Entre parênteses, Romanos, capítulo 6, dos versículos 12 ao 19. Abre aspas. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Fecha aspas. Nós não podemos continuar no pecado para recebermos mais graça. O apóstolo Paulo nos fala como os justos devem viver após serem salvos dos pecados. Em Romanos, capítulo 6, ele explica novamente, entre aspas, a fé, com o batismo de Jesus. Nossos pecados foram perdoados de uma vez por todas através da fé no batismo, na cruz e na ressurreição de Jesus. Nós não podemos ser cheios da justiça e da salvação de Deus sem o batismo de Jesus. Se Jesus não tivesse recebido todos os nossos pecados quando foi batizado, nós não poderíamos dizer que somos justos após recebermos a remissão dos pecados. Nós podemos dizer com confiança que somos justos, porque todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus e porque ele foi crucificado e julgado por todos os pecados. Romanos, capítulo 6, ensina sobre a salvação pela fé e sobre a vida prática dos justos. Ele diz, abre aspas, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Fecha aspas. Entre parênteses, Romanos capítulo 6, versículo 1. Ele diz na passagem anterior, abre aspas, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou
pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Fecha aspas, entre parênteses, Romanos, capítulo 5, nos versículos 20 e 21. Os pecados do mundo não podem exceder ao amor e à justiça de Deus, não importa quão grave eles possam ser. Nossos pecados foram perdoados pelo amor e pela justiça de Deus, através da fé na verdadeira palavra. A Bíblia diz que nós não podemos continuar em pecado para que a graça seja abundante, apesar de nós que vivemos na carne já termos recebido a remissão de todos os pecados. Abre aspas, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, fecha aspas, entre parênteses, Romanos capítulo 6, dos versículos 2 ao 4. Nós somos sepultados com Jesus na morte pelo batismo. Nosso antigo ser foi crucificado com Jesus. Isto significa que estamos mortos para o pecado. Todos os nossos pecados foram passados para Jesus e ele morreu em nosso lugar. Portanto, a morte de Jesus é a nossa morte para o pecado. Abre aspas, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, fecha aspas. Nosso antigo ser carnal foi sepultado com ele através da morte pelo batismo. O Senhor levou os nossos pecados sobre ele através do batismo e morreu na cruz no lugar dos pecadores. Ele não tinha pecados por natureza, contudo, ele levou todos os pecados dos pecadores sobre ele e foi julgado em seu lugar. Você crê nisso? Ele mesmo não precisava ser julgado, mas nós, que éramos pecadores, fomos julgados nele, pois fomos batizados em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo coloca uma grande ênfase no batismo de Jesus. Nós também pregamos sobre o batismo de Jesus. Não está errado pregar sobre o seu batismo de um ponto de vista da fé. Jesus levou os pecados dos pecadores através do seu batismo e morreu por eles. Assim, como um pecador passava os seus pecados pela imposição de mãos na cabeça de uma oferta pelo pecado e a imolava nos tempos do Antigo Testamento. João Batista batizou Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele levou todos os pecados do mundo sobre ele, quando foi batizado, como uma oferta pelo pecado. Portanto, sua morte foi a nossa morte e a de todos os crentes. Todos que foram batizados em Jesus Cristo foram sepultados com ele. Aqueles que não foram batizados em Jesus não podem ser salvos, crer, negar a si mesmos e nem vencer o mundo. Apenas a pessoa que crê no batismo de Jesus Cristo
sabe que morreu na cruz com ele, esta pessoa reina e vence o mundo, negando a si mesma. Ela pode confiar na palavra de Deus e crer nela. Apenas aqueles que creem que o batismo de Jesus é o método indispensável para ele levar todos os nossos pecados, recebem a remissão dos pecados, ou seja, a sua perfeita salvação. A essência da salvação através da remissão de pecados é o batismo e o sangue de Jesus. Se Jesus não tivesse levado os nossos pecados através do seu batismo, sua morte não teria nada a ver com a nossa salvação. O cerne da salvação é o batismo de Jesus. Todos os pecados do mundo foram passados para Jesus quando João Batista o batizou. Nós viemos a viver com Deus e andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz, abre aspas, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, fecha aspas. Todos aqueles que foram batizados em Jesus Cristo têm a redenção pela fé, foram sepultados com ele e têm uma nova vida nele. Esta é uma grande fé. A fé em seu batismo é a que estabelece uma base firme. Abre aspas. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Fecha aspas. Entre parênteses, Romanos capítulo 6, nos versículos 4 e 5. Nós podemos nos unir a Deus pela fé no batismo de Jesus. Agora, aqueles que creem em Jesus Cristo podem andar em novidade de vida. Nosso antigo ser, que existia antes de sermos nascidos de novo, morreu e nós fomos renovados. E agora somos capazes de fazer novas obras, viver de forma nova e viver com uma nova fé. Uma pessoa que nasceu de novo não vive no seu antigo estilo de pensar e andar. A razão pela qual nós temos que negar os nossos velhos modos de pensar é que nossos velhos homens morreram na cruz com Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, afirma, abre aspas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, fecha aspas. O Senhor foi batizado no Rio Jordão para levar os nossos pecados, foi crucificado e ressuscitou da morte. Portanto, ele salvou todos os pecadores de seus pecados para fazê-los andar em novidade de vida. Nossos velhos aspectos, como miséria, dureza, amargura e corações feridos, já se foram. Agora, nossas novas vidas começaram. Ser salvo é o ponto inicial das nossas novas vidas. Deus falou para o povo de Israel cumprir a Páscoa após terem escapado do Egito e entrado na terra de Canaã. O êxodo do Egito simboliza a salvação dos pecados. Deus falou ao povo de Israel, abre aspas, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Fecha aspas. Entre parênteses, Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao 11. Nós devemos nos lembrar que Deus mandou que eles comessem carne de cordeiro com pães asmos e com ervas amargas na festa da Páscoa. Existem muitas coisas amargas após sermos salvos dos pecados. As ervas amargas representam a negação de si mesmo. Certamente existe muita dificuldade, mas devemos nos lembrar que nós fomos sepultados com Cristo. Abre aspas, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Fecha aspas. Entre parênteses, Romanos capítulo 6, nos versículos 10 e 11. Este é o coração que vive unido a Jesus. Nós nos tornamos unidos a Ele crendo no seu batismo, na cruz e na ressurreição, que foram cumpridas. Seu ministério inclui o seu nascimento, o recebimento do batismo por João, a crucificação, ressurreição, a ascensão e sua vinda para julgar a morte. A crença em todas estas coisas é a verdadeira fé, isto é, a fé na salvação, julgamento e na justiça de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 10, afirma, abre aspas, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, fecha aspas. Jesus não lavou os nossos pecados em 2 momentos diferentes. Ele destruiu os pecados do mundo de uma vez só. Romanos, capítulo 6, nos versículos 10 e 11, afirma, abre aspas, pois,
quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Fecha aspas. Nós certamente morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Agora nós estamos vivos para Deus. Nós temos novas vidas e nos tornamos novas criaturas. Abre aspas. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Fecha aspas. Entre parênteses, Romanos, capítulo 6, dos versículos 12 ao 14. Abre aspas. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Fecha aspas. Nós não temos mais pecados depois que somos redimidos. Não importa que fraqueza nós revelemos em nossas vidas, certamente temos fraquezas, porque nós ainda vivemos na carne. Contudo, o pecado não terá domínio sobre nós. Não há condenação para nós, porque recebemos a remissão dos pecados através da fé no batismo de Jesus e no julgamento do pecado através do seu sangue, ainda que sejamos fracos. É verdade que o pecado não terá domínio sobre nós. Deus fez com que os justos não fossem dominados pelo pecado. O Senhor lavou os nossos pecados através do batismo de Jesus de uma vez por todas, para que o pecado não tivesse domínio sobre nós. Mesmo sendo tão fracos, ele pagou o salário do pecado na cruz. Os crentes não têm mais pecado porque o Senhor pagou o salário do pecado. Os justos veem que muitas fraquezas e iniquidades são reveladas neles, mas o pecado não pode ter o domínio sobre eles, e não há condenação quando confiam no Senhor pela fé. Portanto, nós sempre podemos andar em novidade de vida. Apresente os seus membros como um instrumento da justiça de Deus. O Senhor abençoou os justos para viverem novas vidas todos os dias. Contudo, eles podem continuar pecando? Certamente que não. Romanos capítulo 6, versículo 13, afirma, abre aspas, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Fecha aspas. Abre aspas, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, fecha aspas. Nós éramos escravos do pecado por natureza e éramos bons em pecar, mas a Bíblia diz, abre aspas, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fosteis entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos
servos da justiça, fecha aspas, entre parênteses, Romanos, capítulo 6, nos versículos 17 e 18. Nós, que nos tornamos justos, fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos da justiça de Deus, que podem ser justificados pela graça. Nós fomos completamente libertos do pecado e podemos ser justos. Nos tornamos justos que podem trabalhar pela sua justiça. Mas o que nós devemos fazer com a nossa carne após recebermos a redenção? Como nós devemos nos comportar com a carne após sermos salvos? A Bíblia diz, abre aspas, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Fecha aspas. Entre parênteses, Romanos capítulo 6, versículo 19. O que a carne faz, apesar de sermos salvos do pecado? A carne normalmente cai no pecado, mesmo quando não temos pecados em nosso coração. Portanto, nós podemos escapar de cair no pecado quando apresentamos a nossa carne como escrava da justiça. Isso também significa que nós devemos simplesmente apresentar a nossa carne para as obras justas, porque já fomos justificados. Nós precisamos nos exercitar rumo à piedade. Após sermos salvos, nós somos sem pecado. Apesar da carne ser tão fraca, é certo que aqueles que creem no batismo de Jesus, na cruz, na ressurreição, no advento e no julgamento final de Jesus, não têm pecado. Eles realmente não têm pecado. Nós só temos que apresentar a nossa carne para as obras justas. Mas a carne não tem habilidade em exercitar a sua justiça. Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz, abre aspas, exercita-te pessoalmente na piedade, fecha aspas. Nós temos que nos exercitar rumo à piedade. Isto não é realizado em um curto período de tempo. Quando nós distribuímos livros cristãos para outras pessoas, nós podemos ficar envergonhados quando encontramos pessoas conhecidas. Podemos evitá-las e voltar para casa logo de início, porque nos sentimos envergonhados. Contudo, se nós tentarmos fazer isso diversas vezes, pensando, abre aspas, meu velho ser já morreu, fecha aspas, e então tomar coragem dizendo, abre aspas, você irá para o inferno se não tiver a redenção. Então receba este livro e leia para recebê-la. Quando você age assim, você pode apresentar a sua carne para a justiça. Romanos capítulo 6 nos fala para apresentarmos os nossos membros como escravos da justiça para a santificação. Nós devemos exercitar isso muitas vezes. Isso não pode ser feito em pouco tempo. Nós devemos tentar uma vez após a outra. Entenderemos como é interessante frequentar a igreja se tentarmos frequentá-la. Nós não devemos pensar, abre aspas, eu creio nisso, mas eu gostaria de crer em tudo aqui em casa. Eu, obviamente, sei sobre
o que o meu pastor irá pregar, fecha aspas. O coração e a carne devem estar na igreja. A fé só cresce no coração quando nós apresentamos os nossos membros como escravos da justiça. Nós devemos apresentar os nossos membros para a obra da justiça. Você entende o que eu estou falando? Nós não devemos nos afastar das pessoas e das reuniões. Quando você vai ao mercado, seria melhor você visitar a igreja e abrir a porta, dizendo, abre aspas, eu estou só passando aqui no meu caminho para o mercado. Tudo bem? Fecha aspas. Visitar frequentemente a igreja é apresentar seus membros como escravos da justiça. Então, um líder dirá, abre aspas, irmã, vamos ver. Você pode limpar isto? Fecha aspas. Entre aspas, ok. Abre aspas. E, por favor, volte hoje à noite. Fecha aspas. Entre aspas, para quê? Abre aspas. Nós teremos uma comunhão jovem esta noite. Fecha aspas. Abre aspas. Ok, eu voltarei à noite. Fecha aspas. Nós estamos ocupados no mundo, mas onde nós devemos apresentar a nossa carne primeiro? Quando as pessoas do mundo nos pedem para frequentar os seus encontros, nós devemos nos apresentar na igreja. Nós temos que frequentar a igreja, apesar de termos sido convidados para jantar com os nossos colegas de trabalho. Nós não deveríamos deixar nossa carne ir a um restaurante, apesar de nosso coração estar na igreja. Se nós fazemos a nossa carne escapar do mundo e deixamos ela na igreja, tanto o nosso coração quanto a nossa carne ficarão confortáveis. O que você acha? Se a sua carne frequenta outros lugares carnais, você irá se tornar um inimigo da vontade de Deus, apesar de seu coração querer estar unido à igreja. Nós devemos exercitar bem a carne com o Espírito. Nós devemos apresentar a nossa carne como escrava da justiça. Mas isto não significa que a carne é perfeita. Nós devemos apresentar os nossos membros para as obras justas sempre, apesar da nossa carne possuir a tendência de fazer o que a agrada. Nós normalmente vamos por um caminho conhecido, depende de a quem nós apresentamos a nossa carne como escrava. O apóstolo Paulo diz, abre aspas, apresente os seus membros como escravos da justiça para a santificação, fecha aspas. Isso depende de como você acostuma sua carne. Se você acostuma sua carne para beber, a carne automaticamente irá beber. Como resultado, a carne vai para um bar enquanto você está na igreja. Se você sentar em um bar, o coração sente dor, mas se você senta na igreja, o coração está confortável, apesar da carne estar dolorida. A carne também tem personalidade. A carne depende de como ela é domada pelo coração. A carne diz, abre aspas, eu gosto de álcool, fecha aspas. Quando nós bebemos repetidamente, mas a carne diz, abre aspas, eu odeio isso, fecha aspas, quando não bebemos. Por quê? Porque a carne não está acostumada. Isto depende de como se a acostuma.
apesar do coração estar santificado. O Espírito Santo toma conta dos nossos corações. O Espírito Santo ainda nos sustenta, apesar de não estarmos na igreja. Contudo, nós devemos apresentar a carne como escrava da justiça para a santificação. Então, frequente sempre uma igreja de qualquer forma. Aqueles que são salvos devem se exercitar rumo à piedade. A Bíblia nos fala para obedecermos e seguirmos a palavra de Deus. A razão pela qual nós devemos ser guiados pela palavra de Deus é que nós sempre gostamos de fazer as coisas da forma como a nossa carne se agrada, pensando que a nossa carne é nossa. Porque vamos fazer compras, dançamos e bebemos como nos agrada. É tão difícil para nós sentar e nos concentrar no culto na igreja. Então, um líder deve nos guiar. Abre aspas. Você tem que sentar aqui e ouvir a palavra de Deus. Fecha aspas. Entre aspas, ok. Nós devemos ser pacientes, apesar de ficarmos cansados quando ouvimos um sermão, pensando, abre aspas, eu tenho que sentar aqui com paciência, porque eu estou tão chateado, apesar de poder sentar por 3 horas em um bar. Por que eu não posso ficar sentado aqui nem por 1 hora? 1 hora já se passou desde que eu ouvi o sermão. Eu bebi por 5 horas em um bar e ainda joguei pôquer por 20 minutos sem parar. Fecha aspas. Tudo depende do costume da carne. A carne que usualmente senta na igreja odeia ir para um bar. Contudo, para uma pessoa que está muito acostumada em beber, sentar na igreja é um inferno. Eu quero que você tente por alguns dias e então irá aprender a permanecer. É difícil até você conseguir domar a carne. Nós devemos gastar o nosso tempo na igreja quando queremos fazer outras coisas com o nosso tempo. Nós gastamos o nosso tempo na igreja, falando com os líderes, irmãs e irmãos, para nos acostumarmos. Eu fico muito confortável na igreja e não há nada que me seduz lá. Mas, quando eu ando na rua, muitas coisas me seduzem. Existem muitas tentações, como roupas nas vitrines das lojas. Leva 2 horas para ir para casa quando eu olho ao redor para todas as coisas que eu quero ver e posso me desviar para o caminho errado no final. Eu vou olhar uma coisa estranha se há algo assim lá. Mais tarde, eu percebo, abre aspas, quando eu vou chegar em casa, eu quero alguém para me levar para casa, fecha aspas. Portanto, não fique vagando pelos caminhos quando for para casa. Nós devemos seguir direto para nossas casas após os cultos, subir no ônibus da igreja e ir para os nossos destinos. Se você pensar, abre aspas, não me pegue para ir à igreja, eu vou sozinho. Eu tenho pernas fortes, então não há razão para eu ir no ônibus da igreja, fecha aspas. Você pode ir pelo caminho errado através da tentação. Você deve agradecer por poder ir para a igreja no ônibus da igreja e voltar para casa logo que o culto acabar, não tendo que me preocupar com coisas inúteis.
Você ganha mais lendo a Bíblia, orando e indo para a cama assim que chega em casa. Seria melhor para você viver dessa forma. Um homem pode pensar, abre aspas, eu tenho uma fé forte. Eu não tenho pecado. Eu irei provar isso para mim mesmo. Eu não vou beber, mesmo se for para um bar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estou cheio da graça. Fecha aspas. Se ele pensa assim e vai para o bar, seu amigo vai dizer, abre aspas, ei, beba um pouco. Fecha aspas. Abre aspas. Não. Você tem me visto beber? Eu parei de beber. Fecha aspas. Abre aspas. Beba um pouco mesmo assim. Fecha aspas. Entre aspas, não. Abre aspas. Por que você não bebe só um copo de vinho? Fecha aspas. Seu amigo coloca vinho no copo e dá para ele, mas ele pensa, abre aspas, eu estou bebendo refrigerante, apesar de você me tentar a beber álcool, fecha aspas. Então, ele começa a se lembrar da bebida há muito tempo atrás e pensa, abre aspas, como seria delicioso. Por que você não me oferece vinho mais uma vez? Eu vou beber só um pouco. Fecha aspas. Ele rapidamente bebe o refrigerante. Então, o seu amigo percebe que ele quer beber e coloca vinho no copo vazio. Abre aspas. É doce. Você pode beber como um coquetel. Fecha aspas. Abre aspas. Não, eu não devo. Você não sabe que eu creio em Jesus? Fecha aspas. Contudo, ele finalmente bebe um copo de álcool e seu amigo sabe que ele gosta de beber. Abre aspas, beba só hoje. Fecha aspas. Abre aspas, ok, eu irei beber hoje, mas você deve crer em Jesus, ok? Eu não tenho pecado, apesar de beber, mas você tem pecado. Você deve ser salvo dos seus pecados. Fecha aspas. A coisa mais importante é onde nós apresentamos a carne. Os seres humanos são assim. Eles não são nada peculiares. A coisa mais importante é onde nós apresentamos a carne. Apresente seus membros como escravos da justiça para a santificação. Apresente a sua carne para a santificação, porque a carne não é santa. Eu usei o alcoolismo como um exemplo aqui, mas outras coisas são da mesma forma. Depende de como nós acostumamos a carne. Nós somos salvos pela fé rapidamente, e isto é eterno, mas a bondade de nossos corações e carne depende de onde nós apresentamos a carne. Nós sentimos que o coração também se torna sujo quando apresentamos a nossa carne para a impureza, apesar de termos o coração limpo. Então, negamos a nossa fé. Vamos contra a igreja, tomamos o nome de Deus em vão e nos afastamos da sua presença, sendo enganados por Satanás. Nós somos destruídos no final. Portanto, preste atenção com o medo de ser destruído. Você deve ser cuidadoso. Como nós podemos lidar com os nossos pecados diários após sermos salvos do pecado? Abre aspas.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça, fecha aspas. O Senhor também destruiu os nossos pecados diários para que nunca mais nos tornássemos pecadores, apesar de podermos pecar muitas vezes. Contudo, nós podemos ter um problema se a carne está sempre enveredada para o mal. Para onde nós devemos apresentar a nossa carne? A carne deve ir para o caminho designado. Eu falei até agora para você entender isso. A carne se torna santa assim como o coração é santo e se torna escrava da justiça de Deus quando a apresentamos como escrava da justiça. Nós devemos centrar a nossa vida na igreja após sermos salvos, senão sabemos como viver após isso. A Bíblia diz que a igreja é como uma pousada. Nós bebemos água, comemos comida espiritual e continuamos em comunhão, assim como nós iríamos beber e conversar com os outros em uma pousada. A igreja é o mesmo que uma pousada. Nós continuamos em comunhão e conversamos com os outros na igreja. Por isso, temos que ir sempre à igreja. Uma pessoa que sempre vai à igreja torna-se uma pessoa espiritual, e uma pessoa que normalmente não vai à igreja não pode andar no espírito, não importa o tamanho da fé que ela teve antes. A pessoa que normalmente vem à igreja automaticamente prospera espiritualmente, não importa quão fraca ela seja. Isto devido à comunhão espiritual após receber a redenção. Não há outro lugar senão a igreja para nós habitarmos. Eu quero que você venha para a igreja tantas vezes quanto puder e permaneça em comunhão com o povo de Deus. Visite a igreja, frequente todos os cultos, ouça a palavra de Deus e consulte os líderes da igreja sobre os planos que você tem a fazer. Nós devemos centrar as nossas vidas na palavra de Deus e crescer juntos. Assim, nós podemos ter sucesso na vida de fé sem falhar. Nós podemos ser preciosamente usados e sermos abençoados pelo Senhor. Eu quero que você apresente a sua carne e coração como instrumentos da justiça de Deus.